Bem-vindo ao canal ePadawan. No vídeo de hoje, eu vou fazer um resumo da história da HQ Star Wars The High Republic Adventures edição número 3. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever, e que a força esteja com você. No Gaz Electric e no Starlight Beacon, Krix, Camera e Zen Rala observam as mensagens que enviaram um ao outro em um par de holoprojetores combinados. Zen diz a Krix o quanto ela sente falta dele e como ela gostaria de poder contar a ele o que aconteceu pessoalmente. Mas Krix ainda está com raiva porque Zen nunca disse a ele que ela era sensitiva à força, porque isso significa que ele estava errado em conhecê-la melhor do que qualquer um. Já se passou uma semana desde que Zen chegou ao Beacon, e ela ainda não consegue acreditar que está cercada pelos Jedis, pessoas em quem ela sempre foi ensinada que não podia confiar. No entanto, eles foram muito gentis e ela passou muito tempo se divertindo com Lula Talizola e seus amigos, que foram extremamente receptivos, embora Zen os conhecesse há pouco tempo, porém, é como se os conhecesse a vida toda. Ela sabe que essa informação vai machucar Krix, mas acha incrível realmente se permitir sentir a força ao invés de fingir que ela não existe, já que a verdade é que ela nunca se sentiu tão em casa consigo mesma e tão cercada por pessoas que se importam com ela. Ela ainda ouve os ecos da destruição na cidade de Bralana, um lugar que ainda sente falta, assim como de seu melhor amigo Krix. Zen começa a chorar no momento em que Lula entra e pergunta o que há de errado. Ela admite que ainda está processando o que aconteceu e pergunta a Lula se ela precisa de algo. Lula veio dizer a ela que os mestres Jedi querem falar com ela, mas os mestres chegam logo depois dela, perguntando se não estão interrompendo. Yoda tem deliciosos doces. Avar Kriss diz que eles acharam que era hora de falar sobre os planos de Zen para o futuro. Krix diz em sua mensagem que o Nial não o tratou tão mal e a comida tem sido realmente muito boa, mas nada disso é o ponto. A bordo da nave, Zajiar acompanha Krix a uma reunião com o chefe, Marchion, que está descontente com o ancião Tromak por não revelar a informação que deseja. Tromak insiste que as escrituras dos anciãos proíbem revelar essas informações estranhas, e as informações só podem ser passadas para o próximo na fila do Conselho dos Anciões. Krix narra em sua mensagem que tudo isso pode mudar a qualquer momento, pois todos com quem ele se importa o abandonaram, e ele culpa Zen por deixá-lo sozinho. Marchion ordena que Krix e Tromak sejam levados para o ringue de batalha, enquanto Krix jura fazer o que for necessário para sobreviver e garantir que ele nunca mais acabe nessa situação. Krix pergunta a Tromak o que Marchion quer dele, e o Gran explica que o olho do Nial busca a localização de uma antiga relíquia que foi escondida pelos anciões há muitos anos. Foi dividido em duas partes escondidas em planetas diferentes, e os anciões juraram nunca revelar os locais a ninguém, sabendo que quem o procurasse não seria bom. Krix convence Tromak a lhe contar a localização para que a informação seja mantida em segurança, prometendo não contar a ninguém. Concordando, Tromak diz a ele que o artefato está nos arredores das ruínas de Shavashak, em Vrantarnum no sistema Sigmarne. Enquanto os dois são empurrados para o ringue de batalha, Krix diz que há duas vozes em guerra dentro dele, uma que sente falta de Zen e outra que a aldeia por não ter lhe contado a verdade. Dentro da arena de gladiadores, o locutor comanda os competidores a montarem em seus bogarantos e começarem a lutar. No Starlight, Stalamaru, Avar Kriss, Canton Sai e Yoda debatem o que deve ser feito com Zen enquanto Tolbambak come. Maru aponta que Zen é muito velha para começar o treinamento Jedi, mas Avar observa que eles não sabem o status real de Trimon IV. Sai argumenta que Zen poderia ficar lá temporariamente, já que ela se provou uma aliada poderosa e se dá bem com Lula. Yoda concorda com os pontos de Sai. Lula interrompe, sugerindo aos mestres que perguntem a Zen o que ela quer fazer, já que a opinião dela é a mais importante. Farzala Tarabal acrescenta que eles também devem pedir a opinião daqueles com as próximas opiniões mais importantes, os amigos de Zen, todos os padawans e jovens que ela conheceu durante seu tempo na estação espacial. A bordo do Gaz Electric, um pirata Tolan diz a Tromak e Krix que um deles precisa montar o Bogaranto. Tromak se oferece, embora seja improvável que sobreviva, para a surpresa de Krix, embora ao ser içado ele diga que já viveu vários séculos e é hora da geração mais jovem assumir. O Ortolo então diz a Krix que ele passa a ser o corredor de lodo encarregado de guiar a criatura para que ela não saia do controle. No entanto, os Bogarantos estão sempre com muita fome, deixando um rastro de lodo por toda parte,
Então se Krix não quiser ser comido, ele terá que correr. Assim que a partida começa, Marchion ordena que pare, anunciando que encontraram o holoprojetor de Krix, o que significa que há um traidor entre eles. Farzala, auxiliado por Bibs e Cort, presenteia o público com a história de como eles, Lula e Zen, lutaram contra o Nial e lidaram com a emergência em Trima. Canton observa que os Padawans querem que seu amigo fique, e Avar responde divertidamente que toda vez que ela ouve a história, ela fica maior e melhor. Maru afirma que eles podem não ter permissão para treinar Zen, mas ela pode ficar temporariamente enquanto Triman IV está se recuperando, e ela pode ser útil, pois conhece pessoalmente 2 pessoas no acampamento Nial. O único problema é que eles não sabem onde encontrá-los, mas Yoda e Zen podem ter uma resposta para isso. Krix afirma que o holoprojetor pertence a Tromak, que fica chocado. Marchion pergunta se ele tem certeza, e Krix mente que viu Tromak usando tarde da noite, mas pensou que Marchion sabia disso. Marchion ordena que Krix seja levado ao seu quarto. Tromak, enquanto é arrastado para ser dado aos Bogarantos, fica furioso com a traição de Krix, gritando que ajudou a criá-lo. A bordo do Starlight, Yoda explica sobre os holoprojetores que deu a Krix e Zen, e a garota Mickey admite que ele estendeu a mão e ela respondeu porque sentia falta dele. Yoda diz a ela que ela não tem nada pelo que se desculpar, pois ela pode salvar o dia. No Gás e Electric, Krix insiste que o holoprojetor não era dele, mas Marchion vê através de sua mentira. Marchion explica que embora ele respeite a pequena jogada que Krix fez, o verdadeiro problema deles é que eles encontraram um transponder dentro, dando aos Jedi sua localização exata. Maru observa que este ataque foi muito diferente do estilo usual do Nial, e Yoda comenta que eles tinham algo estranho a bordo de seu cruzador, afirmando que precisam descobrir mais. Avar diz que, com base em tudo isso, ela suspeita que esse grupo esteja em algum tipo de missão secreta de alto nível. Farzala declara que eles poderiam se aproximar furtivamente deles e os bombardear com canhões de laser. Yoda observa que o transponder tem apenas um alcance curto, mas ainda há um caminho. Marchion diz a Krix que a garota o traiu mais uma vez, um sentimento apoiado por um de seus androides Zagiar. Ele diz a Krix que ainda há uma maneira de se redimir e ajudá-los, Zagiar acrescentando que Krix também poderá se ajudar. Zagiar diz que eles deixarão os Jedi pensarem que os encontraram antes de lançar sua armadilha, e Marchion diz a Krix que não funcionará sem a ajuda dele. Perguntando se ele se voltará contra aquela que o traiu para ajudá-los a derrotar os Jedi de uma vez por todas. Avar observa que houve relatos de ataques Nial no sistema Bright Jewel, e Bak diz que eles poderiam começar a olhar para Odd Mantel para ver se o Nial aparece. Canton diz que eles precisam descobrir o que Yoda viu a bordo do cruzador Spider, e Yoda diz que para o transponder funcionar, ele precisaria enviar uma mensagem quando eles estivessem mais perto. Yoda diz que eles estão pressionando muito alguém tão jovem, dizendo a Zen que ela deve fazer apenas o que se sentir confortável, e Lula pergunta se ela os ajudará a parar o Nial. Krix diz que vai tentar. Zen diz que não sabe, e com isso é o fim do capítulo de hoje. Se gostou do vídeo, deixe um like, e não se esqueça de se inscrever.